Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre literatura. Mas o que é a literatura? A literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Ela representa a comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística, em prosa ou verso, muito antiga, que utiliza das palavras para criar a arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. O que seria o modernismo no Brasil? O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário, que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social, inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, como cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. O modernismo teve seu marco inicial na Semana de Arte Moderna, que se realizou entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A liberdade é a característica principal do movimento modernista, em suas mais diferentes manifestações artísticas, tanto no Brasil como na Europa. No continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que ultrapassam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Não foi diferente no Brasil, onde a busca pelo novo e pela identidade local permearam esse movimento. O modernismo, tanto na Europa quanto no Brasil, resultou na quebra de paradigmas e dos valores tradicionais. Já na literatura brasileira, as principais características do modernismo são fragmentação, síntese, busca pela linguagem brasileira, nacionalismo, ironia, humor e paródia, relato do cotidiano, revisão da crítica do passado, histórico-cultural, subjetivismo e versos livres. A primeira fase modernista do Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922, foi estabelecida como o marco do movimento modernista nas artes do Brasil. O evento, realizado em São Paulo, resumiu o comportamento artístico do país desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações modernistas. A mostra influenciou as artes plásticas, o teatro e a literatura, transformando-se em um divisor de águas do setor brasileiro. A Semana de Arte Moderna marca o que ficou denominado como o primeiro momento modernista do Brasil. Poesia e prosa. As provocações estão no momento histórico, nacional e internacional, com o governo de Getúlio Vargas, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Neste período, a produção poética teve influência do realismo e do romantismo, além da psicanálise de Freud. As características delas são amadurecimento das ideias de 1922, nova postura artística, versos livres, poesia sintética, nacionalismo, universalismo e regionalismo, além da literatura construtiva e politizada. Terceira fase modernista do Brasil. O último momento modernista começa em 1945 e se estende até 1980. Nesse período, o Brasil e o mundo estão numa fase menos conturbada, podemos dizer, com o final da Segunda Guerra Mundial e o começo do processo de redemocratização do país após a ditadura. Com a influência do parnasianismo e do simbolismo, a produção poética dessa fase se voltam para as temáticas sociais e humanas. Além disso, aqui há uma ruptura com os valores da primeira e da segunda fase. Características: academicismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, valorização da métrica e da rima, linguagem mais objetiva, metalinguagem. A origem do modernismo e o contexto histórico. O movimento moderno se iniciou na primeira década do século XX, a princípio na Europa, chegando posteriormente ao Brasil, por volta dos anos 20. Impulsionados por um contexto histórico conturbado, onde grandes transformações estavam em curso, os artistas intelectuais modernos passaram a repensar a maneira de produzir arte e literatura. Eles cada vez mais valorizavam o pensamento crítico. Modernismo literário brasileiro. O modernismo literário foi uma vertente bastante forte no Brasil, sendo que a segunda fase modernista no país foi marcada pela produção da literatura com destaque para prosa e poesia.
Os escritores passaram a usar as palavras de maneira mais flexível, abusando de versos livres, linguagens sarcásticas e cômicas, renúncia à métrica e à rima. Alguns dos escritores de maior destaque no período são Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Rachel de Queiroz. A partir de 1945, surge um novo momento na literatura do país, com a terceira fase do modernismo, na qual os escritores buscavam integrar novamente recursos formais com características intimistas, regionalistas e urbanas. Os representantes dessa fase são considerados também como neoparnasianos. O modernismo nas artes. Nas artes visuais, a tendência também se deu de maneira significativa, sobretudo na Europa. Lá ocorreram as primeiras expressões modernas, como o expressionismo, marcado pela subjetividade do escritor despreocupado quanto à organização do texto em estrofes, onde é feita uma análise meticulosa do subconsciente dos personagens, utilizando-se metáforas exageradas ou grotescas. Temos também o fauvismo, onde não havia gradação. As cores se interrompem bruscamente. As pinceladas são largas e definitivas. Há sempre um movimento que lembra um ritmo nas texturas e nas pinceladas. Tudo deveria ser pintado através de tentativas e intuição. E esse foi o podcast sobre pré-modernismo. Espero que tenham gostado. Até mais!